俺の影がまた笑っている誰のための人生だろう虚しさだけ行き場のないこの想いを雨みたいに噛み砕いてしまえたらなんて星に願っても変わりはしないのにEstá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, novamente, sim, vou fazer isso. Novamente vou falar de Hypnosis Mic. E vocês já viram aí na capa, no banner, esse banner lindo, divino, maravilhoso. Hoje eu vou falar um pouco sobre a final, porque enfim acabou, enfim tivemos o vencedor da segunda Division Rap Battle. E amigo, que vencedor, merecido pra caramba. Hoje eu vou falar um pouco sobre, um geralzão do que eu achei na questão de músicas. Comentar algumas coisas, inclusive, que entram em linhas gerais, tá? Inclusive, assim, porque a gente teve divulgação já de artes de personagens novos. E eu vou falar um geralzão, vai ser um papo de bar, assim, como vocês já conhecem, né? Mas assim, se você não ouviu os casts anteriores de Hypnosis Mic, todos estão aqui na descrição, então, vai lá e ouve. Porque eu já fiz 2 episódios, cada episódio de 45 minutos, esse eu prometo que ele será um pouco menor. E provavelmente não um pouco, ele será o suficiente para que vocês ouçam, aproveitem bastante e curtam o que vai vir aí. Tá, primeiramente, se você não conhece o que é Hypnosis Mic, vai no primeiro link e ouve, porque eu não vou explicar de novo, mas basicamente, para quem não sabe, a segunda Division Rap Battle, ele foi o segundo torneio, batalha das 6 equipes que a série tem, e ao longo das 4 batalhas que tivemos, a gente viu quem se sagrou campeão por voto popular, então assim, a gente teve a primeira batalha, que foi entre o Zaka e Ikebukuro, o Dosuitari Honpo e o Bastard Bros, que foi com a música de Off Struggle, que saiu em fevereiro, 24 de fevereiro de 2021. E basicamente eu vou falar por ordem de batalha, tá bom? E nesse CD que foi da Off Struggle, cada banda também teve uma música solo, O Dosuitari Honpo teve o Ara A Osaka, que também pode ser lido como Hahaha Osaka. Sim, dei uma piadinha ali, tem um trocadilho do carilho. E o Bastard Bros teve o Restart, que também envolve um pouco toda a trama que o grupo teve antes da gente partir pra essa batalha, porque tem toda uma questão dos meninos saberem que... Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ouvir. Mas basicamente eles tiveram eles tiveram um acerto de contas aí com o passado. E no Restart eles meio que comentam a questão do recomeço, O Arasaka, eles falam... muita trocadilho do Carilho e do Sassara, porque o Sassara ele faz isso, o Sassara é humorista. A gente tem muitos momentos e a batalha em si do The Off Struggle, ela é maravilhosa, porque são dois grupos que teoricamente não tem muita rusga e é basicamente por isso que ela é uma música divertidíssima. Elas não tem rusga, tipo assim, da parte do Sassara e do Ichiro, mas já na parte de um dos membros ali existe uma rusga. Motivos familiares. Sim, temos tretas familiares em Hypnosis Mic. Isso é divertidíssimo. Mas assim, de uma linha geral, eu não vou ficar entrando muito em mérito, porque eu falei disso, assim como eu falei da próxima, que é a batalha entre Shinjuku e Nagoya, O Baras Temple e o Mantero, com Light and Shadow, que teve a Tomoshibi e a Kaiyan como música de banda, Eu não falei isso antes, mas agora eu vou voltar. O Arosaka é a do Suitari Honpo, Restart do Bastard Bros, Tomoshibi do Mantero e Kaigen do Baras Temple. Então assim, até que essas 4 músicas elas são muito interessantes em formas gerais. Eu não gosto da segunda música de batalha, eu acho Light in Shadow uma música muito boa, mas eu acho ela muito batalha de comadre, tá ligado? O Mantero se segurou muito no fato de ter sido campeão da primeira Division Rap Battle, e isso fica muito evidente ao longo da música, e etc. Mas sim, é uma música gostosa de ouvir, são 6 minutos, mano, é uma delícia. A terceira, que pra mim, assim, foi meu chuchu, minha delícia, meu mozão eterno, é Reason to Fight, que é a batalha entre Shibuya e... Shibuya e Yokohama.
Fling Pose vs Man Trigger Crew. E aqui sim a gente tem uma lavação de roupa suja, né? Porque... E aí eu vou ter que comentar um pouco. Que antes da segunda Division Rap Battle, a gente tem um momento onde o Ramuda... Porque assim, a única pessoa até então que não sabe ainda que o Ramuda, ele era o traidor do Dirt Dog, que é a primeira banda deles, é o Ichiro. O Jakurai descobre, né? Isso descobre bem quando eles ainda são a Dirt Dog, quando eles vão meio que desformar um grupo. E o Samatoki descobre antes da segunda batalha de divisões, porque o próprio Ramuda fala pra ele. Então a gente já tem essa rusga porque o Samatoki perdeu a irmã dele. A irmã dele foi pro Shuoku. E meio que ele achava que a culpa era do Ichiro, até o momento que ele descobre que na verdade a culpa não é do Ichiro, que quem levou ela foi o Ramuda. Então basicamente a Reason to Fight pra mim ela é a primeira música que mostra assim uma rusga de verdade. E é por isso que eu gosto muito dessa música, porque realmente existe um motivo pra eles lutarem, né? Existe um motivo pra cada um deles querer mostrar. No caso do Ramuda e dos meninos do Fling Pose, né, o Dice e o Gentaro, eles querem lutar pra mostrar que dessa vez eles realmente são um grupo, eles estão unidos. No caso do Night Trigger Crew, eles querem lutar também, mas tipo assim, muito por conta da sinergia que eles têm individualmente. E o Samatoki porque ele quer ganhar do Ramuda. Então isso já é bem interessante. As músicas solos desse terceiro álbum, elas são a Hunting Charm, do Night Trigger Crew, e a Black Journey, que é meu xodozão, mozão eterno também, do Fling Pose, que é uma puta música fodida. Eu super recomendo. Se você inclusive achar essa música com tradução, leia a tradução, porque a tradução é linda. E sim, eu estou puxando muito o saco dessa música, porque sim, eu vou puxar muito o saco do Fling Pose ao longo desses minutos de podcast. E assim, aí com isso, né, eu não falei data dos outros, mas ambos singles, né, tanto Lightning Shadow quanto Reason to Fight saíram em março. Lightning Shadow dia 10 de março, Reason to Fight dia 24. Nesse meio tempo a gente teve, antes disso a gente teve lives, né, que foram de janeiro e fevereiro. Entre janeiro e fevereiro a gente teve 3 lives das batalhas, que foi a primeira parte de votação. A segunda foi com CDs. E a terceira foi na batalha VR, que era uma versão bem interessante de tudo que estava rolando. Pós-batalha VR, a gente teve um tempo, né? E no dia 8 de setembro saiu a batalha final. A batalha final foi definida de uma forma bem estranha, vamos colocar assim, que foi uma batalha 3 em 1, 3 contra 1. É batalha de 3. De trio. É bem estranho, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que não fique tão bizarra. Porque basicamente era uma batalha de 6 bandas, né? Então assim, por serem 6 bandas era óbvio que seriam 3 que se sagrariam vencedoras e iriam pra final. Só que a gente não tinha uma ideia de como que isso seria abordado até o momento que foi abordado. E isso foi a Showdown, né? Que foi a batalha entre Buster Bros, Mantero e Fling Pose. Saiu no dia 8 de setembro, como eu já disse. E além disso, teve um acréscimo ali chamado Segunda Division Rap Battle Non-Stop, que é um compilado de 26 fodendo minutos de remix. E é uma delícia. Gente, é incrível, de coração. É muito bom, eu recomendo muito que vocês ouçam. E com isso a gente teve essa batalha final, que honestamente falando é muito aquém. Uma das brincadeiras minhas, né, antes de eu fazer, obviamente, esse episódio da forma que ele ficou, com o título que ele ficou e tudo mais, a minha ideia inicial do episódio era chamá-lo de No Meio do Caminho teve a Showdown. Só que depois de ouvir a Showdown umas trocentas vezes, eu percebi uma coisa: ela não é ruim, é que a forma como ela é trabalhada é diferente. Ela é feita para serem 3 batalhas e uma música de 4 minutos, o que não faz o menor sentido, mas alguém decidiu que seria assim, e foi. E com isso a gente também teve novamente a sucessão de momentos, né? Ah, porra, saiu a música, yeah, vamos comemorar. E com essa saída de música a gente teve os momentos das votações, né? A primeira votação obviamente foi na live, que ocorreu perto do final de agosto, ocorreu em agosto, se não falei a memória. E aí a gente teve o CD e a gente teve a batalha VR. Os resultados saíram no final do ano, tá? Bem ali pra novembro, dezembro. É novembro, ali em torno do dia 15 e 16 de novembro. E aí foi em novembro que a gente teve o resultado. E peraí que esse é o momento que eu tento falar o resultado, eu sei que eu vou me embananar. E quando saíram as prévias, na realidade, antes dos resultados saírem em novembro, mas assim, antes a gente teve as prévias.
que é sempre bom lembrar esse pequeno detalhe, que assim, o que são as prévias? Para quem não conhece, as prévias são basicamente no momento não, né? As prévias são basicamente quando eles começam a olhar com base no que já tem de votação. Então assim, a votação saiu inicialmente com a live e os CDs. Que vale mencionar na questão dos CDs que eu não falei antes, mas os CDs o CD, né, o último CD em questão, ele entrou no ranking da Oricon em primeiro lugar. O link da notícia vai estar aqui embaixo. Ele conseguiu o primeiro lugar na primeira semana do ranking da Oricon, porque foi um número de vendas bem expressivo. E isso é uma coisa que já é um fator para se comemorar, né, vamos colocar assim. Só que, no primeiro momento, a gente teve o período ali para votação das finais, que era o momento que eles precisavam decidir como é que funcionaria, quem levaria, afinal de contas, porque, né, temos a última, que é a Batalha VR. E quando a Batalha VR saiu, a gente teve, então, o derradeiro momento de vitória, né? Vale mencionar que nas prévias a gente já tinha uma noção de que sim, o Fling Posse ia ganhar, porque assim, já estava uma votação deveras agressivamente pesada e grande. Não havia a menor possibilidade dos meninos levarem, de nenhuma das outras bandas levarem, porque é basicamente assim, a diferença ela passava de uns 20 mil, tranquilamente, tipo, entre o primeiro e o segundo, né, o primeiro era o Fling e o segundo era o Buster Bros. Entre eles havia uma diferença muito gritante. Então eu vou dar um exemplo muito mais prático, que era... Vou dar uma diferença muito gritante. Tipo assim, é como se um tivesse com 100 votos e o outro, tipo, um tivesse com 150 votos e o outro com 50, tá ligado? Existe uma diferença muito grande. E entre o Buster Bros e o Mantero, tinha uma diferença, talvez não tão gritante, mas tinha uma diferença boa, o que já dava pra ter uma noção de que muito provavelmente eles não... Quem ficaria seria basicamente a ordem Fling Posse, Mantero... Fling Posse, Buster Bros e Mantero. Então, tendo essa noção, a gente tinha a ideia de quem levaria, mas a gente ainda queria ver o que sairia. E quando saíram os resultados oficiais e confirmou a vitória do Fling, foi bem interessante, porque assim, pra quem tava acompanhando a jornada do Fling nesse momento, ela tava muito diferente. Ela realmente foi uma jornada onde os três se tornaram um, onde os três se entenderam, onde os três se aceitaram, e isso, pra narrativa da série, foi muito interessante. Inclusive, tem uma personagem que eu falei que ia falar um pouco mais disso. Tem uma personagem que ela já tem o character designer revelado, né, que é a Honobono. E o Ramuda, tanto que quando eles estão lá no drama track do Fling Posse, na batalha contra Yokohama, o Ramuda fala pra eles evitarem a Honobono, né? Inclusive a Honobono tem um rolê fudido, porque foi ela que gerou o trauma do Hifumi. Mano, a lore de Hypnosis Mic é maravilhosa, eu só digo isso. Então assim, basicamente o Ramuda, hoje em dia ele se importa mais com seus companheiros de time, que era uma coisa que ele não se importava no começo. Ele só queria realmente ter um time pra, tipo assim, ele ter com quem lutar, ir para batalhas, porque as batalhas precisam ter de 3 em 3. Só que nesse momento ele gerou esse espírito de equipe, e isso é muito legal, a forma como isso se desenvolve, a forma como isso cresceu, né, de uma forma geral pra ele. E, inclusive na própria Reason to Fight isso é muito falado, né, que ele menciona, por exemplo, tem um dado momento na música que o Gentaro fala, né, que eles são uma flecha que são 3 unidos, é uma flecha de 3 em 1, uma flecha unida que ninguém há de separar, é uma flecha resistente. E isso é muito legal, porque você percebe que existiu uma diferença, você percebe que a forma como isso aconteceu foi muito diferente, a forma como eles evoluem como personagem se dá de uma maneira diferente, e isso é muito legal, isso engrandece a trama. Assim como a batalha final em si, ela ser uma batalha que os três precisam provar, não um pro outro, não de uma forma muito genérica, mas eles precisam provar a si próprios que eles precisam evoluir, que eles precisam crescer, que eles precisam fazer isso funcionar. E cara, é
foda. Na falta de uma palavra melhor, é foda. Porque você começa a entender o quanto as coisas mudam. Você começa a entender o quanto eles evoluíram. Você começa a entender o quanto aquela jornada pra eles significa mais do que pode parecer pra gente. Então, assim, é um final, puta, maravilhoso. E honestamente falando, eu super recomendo que se você não conferiu nada até aqui, mano, dá uma chance, vai lá conferir, vai dar uma olhada. Às vezes você tá aqui, pô, Paulo, mas eu não quero, meu. Dá aquele confere maroto, porque eu garanto que vocês vão gostar bastante. Eu falei que esse episódio seria menor e ele foi. E cara, é porque eu não tenho muito o que falar. Porque, por exemplo, a música de campeão, ela ainda não saiu. Ela tem previsão de sair no dia... Tem previsão? Não. Ela está marcada para sair no dia... Ela está marcada para sair no dia 16 de março. E com isso, nós teremos, enfim, a música de campeão. Que, honestamente falando, eu estou hypado, porque eu espero que ela seja tão boa quanto a música de campeão quando o Fling foi campeão no Live Stage. Que vale mencionar, os Live Stages possuem tramas diferentes, eu queria entrar um pouco nisso, mas eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Mas até um presente momento de Live Stage historinha, são 5 Live Stages, sendo que o quinto saiu recentemente no Japão, né? Começou sua exibição recentemente no Japão e é focado no Dirt Dog. Mas assim, eles são histórias originais, então nada tem a ver com a lore do que já foi passado anteriormente no anime, do que foi passado nos mangás, até mesmo nos dramas track. E isso é muito bom porque ajuda quem nunca assistiu nada a conhecer um pouco mais, né? Então às vezes você olha e fala, porra, eu não quero, eu não gosto, eu quero assistir alguma coisa diferente que não seja com um personagem animado. Mano, tem as Dramatracks ali, putz, não quero ver Dramatrack. Você tem a possibilidade ainda de ir para um terceiro caminho, que é ver a peça teatral, o que é uma coisa maravilhosa. Eu sou muito honesto em falar isso, porque ela é muito legal. E as músicas são muito boas, porque elas não são cantadas pelos voice actors, eles são cantados pelos atores. Então existem algumas diferenças de tom de voz. O Ramuda, por exemplo, tem uma voz diferente, o Juto tem uma voz diferente, diversos personagens, além dos dois, tem vozes que soam diferente. Isso é muito legal. Inclusive, pra quem quiser não, né? Tá aqui embaixo também o link da playlist só para as músicas dos World Stage, né? Que são, como são chamados, stage plays de Hypnosis Mic. Então vocês vão lá e ouçam, olha que bonito, o Raposo falando errado. Ouçam, porque é muito legal. As músicas em si são maravilhosas e você fica curioso para assistir os stage plays. Inclusive, eu provavelmente devo fazer depois um podcast só sobre os stage plays de Hypnosis Mic. Eu vou assistir todos. Sim, eu vou fazer uma loucura dessas e devo assistir todos. Porque eu assisti o de Paradox Live, que em breve eu vou comentar melhor. Mas assim, eu assisti o stage play de Paradox Live e achei bem interessante ele. E ele segue à risca a fórmula do enredo da série. Então, de Hypnosis Mic, que é diferente, eu acredito que eu vou gostar até mais, tá? Mas assim, a arte que é a capa desse podcast, ela é basicamente uma arte que é a arte que vai ser a arte de capa. E ela tem um paralelo que eu acho interessante, porque agora eu vou pegar esse final aqui pra falar um pouco disso. Eu acho esse paralelo interessante com a trajetória do Fling e com tudo que eles passaram. Por um motivo muito simples, o Fling Posse, ele tem a trajetória tristona, né, toda essa trajetória de evolução, e por eles serem todos um só, eles estarem sentados no trono, prova que, tipo assim, essa harmonia, essa homogeneia, essa simbiose, né, que eles formaram entre eles, ela é tão forte que, mano, não existe um pra sentar. Somos os três, nós três somos um. E eu acho muito bacana isso. Eu acho esse conceito de que, tipo assim, a gente superou tanta coisa junto que a gente não consegue mais não ser juntos. É tão legal, tão funcional, meu, tão incrível, que não tem como eu não elogiar, não tem como eu não falar que tá muito legal, não tem como eu não falar que é bacana e que eu super admirei. E tenta o paralelo, porque o primeiro campeão foi o primeiro campeão foi o Mantero, e a capa do Champion, né, que é o álbum do Mantero campeão, ela é bem diferente, né? Ela tem o Jakurai sentado no troninho, e além de ter o Jakurai sentado no troninho, ela tem o Hifumi de um lado e o Doppo do outro. Então, tipo assim, somos uma equipe, mas assim, não existe essa homogeneia, essa parceria, mas não é nesse nível.
E a do Fling mostra muito isso, mostra essa parte deles terem evoluído, e é isso que eu acho legal, é isso que eu acho admirável, e é isso que hoje, amanhã e sempre eu vou dizer assim, que o Fling é que está minha banda favorita dentro de Hypnosis Mic, é a banda que faz eu olhar e pensar no crescimento, por serem os personagens que são, entende? Então, porra, se você não conhece, mano, senta sua bunda na cadeira aí 3 horas e vai ouvir as músicas. O link tá aqui embaixo, tipo, na descrição. Você tá ouvindo isso em qualquer agregador, cara. Tem link aqui embaixo da playlist no Spotify. Vai lá e ouve. Ah, Paulo, mas não sei o que, eu ouço outro agregador. Mano, vai no YouTube. Entendeu? Procura. É óbvio que se você chegar pra mim e me pedir, eu vou dar um jeito de achar link pra você ouvir e conhecer. Porque eu acho que realmente você precisa, é bom você conhecer. Porque, mano, Hypnosis Mic é uma das coisas mais bacanas que pra mim, assim, hoje em dia existem. E é uma das franquias que eu mais amo. Então, eu super indico e, obviamente, claro, teremos outros podcasts sobre a franquia. Aqui é meu espaço pra falar sobre o que eu gosto, então sim, a gente vai falar muito sobre Hypnosis Mic ainda. Certo? Então assim, galera, por hora é isso. E assim, o que eu vou pedir agora é o de sempre, né? Vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar. Primeiro de tudo, comentando um podcast semanal. Semanal, galerinha. Semanal. Semanalmente vocês têm aí de 1 a 3 episódios. Sem boquinha. Não, mano, são episódios maravilhosos, eles inclusive estão esbanjando minha personalidade radiante pra vocês, então assim, não tem cortes, não tem nada e é eu falando um monte de groselha. Então, mano, para, senta, ouve, são episódios bacanas. Segundo, tá em todos os agregadores. Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer e diversos outros agregadores, além do Anchor. Então você tem lugar pra ouvir, você tem... Ah, bom, ainda não tem no YouTube, cara, algum dia vai ter. O dia que eu tiver vergonha na minha cara, teremos. Por hora, realmente não tem. Por último, não menos importante, não deixa de avaliar, cara. Você gostou desse episódio? Ouve os outros, avalia, indica pro coleguinha. Se todo mundo que tá ouvindo isso aqui indica pra um amiguinho, pô, velho, a gente vai chegar longe. E vocês vão ter muito mais pauta. Porque, assim, a ideia é que a gente tenha mais pautas. E como eu disse no cast anterior de segunda temporada de Vanguard, é que nós temos mais e mais episódios variados e eu fale de mais coisas que eu gosto. Esse ano tem coisa pra caramba pra eu falar, né? E eu garanto que vocês vão curtir muito, tá? Garanto mesmo. Então, assim, aproveitem bastante. Ouçam mais não, né? Aproveitem bastante, ouçam Hypnosis Mic. E assim, por hora é isso, galera. Ah, por último, não menos importante, esqueci, minhas redes sociais estão aqui embaixo, Twitter, Instagram e etc. Então segue aqui, não esquece, o anime de Hypnosis Mic está disponível na Funimation. Vai assistir ele legendado, que ele também é uma boa porta de entrada, tá? Eu falei muito rápido, mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!